Então, pessoal, nós estamos acompanhando aí a repercussão do desfile do 7 de setembro aqui no Brasil, né, de forma geral, a opinião pública e tudo mais. Eu fiz um vídeo antes do desfile, falando aí as minhas previsões a respeito do que iria acontecer, já prevendo que seria um fracasso, Lula convocando o servidor público para aparecer, para dar volume, né, para ele não ser vaiado. Nós fizemos um vídeo aqui também sobre o desfile depois que aconteceu e tudo mais, com imagens a respeito lá do que aconteceu, da quantidade de pessoas, aliás, da escassez, não tinha ninguém lá, né, só tinha apaniguados, cheio de político, cheio de ministro lá no palanque com o Lula, mas gente de verdade mesmo não tinha e tudo mais, né. Então, claro que ficou muito feio, a própria Amanda Klein apareceu falando que sentiu falta das pessoas, de ter gente, de ter público ali e tudo mais. Lógico que a esquerda traçou um plano, então, aí para tentar remediar uma situação que é irremediável. Vários atores de esquerda, aí, por exemplo, o Noblar, apareceram falando que a festa foi boa, sim, o 7 de setembro foi exatamente do jeito que tinha que ser. Lula está de parabéns pelo que aconteceu. E o ator da vez aqui, o ator político, midiático da vez, é a senhora Miriam Leitão, que escreveu essa coluna aqui para o jornal O Globo, né, para o site do O Globo, falando o seguinte aqui, que o 7 de setembro foi muito bom e que ele serviu para trazer novos símbolos para o Brasil, a saber, vacina, democracia e tentativa de superar fosso entre civis e militares, né, como ela diz aqui. A normalidade reapareceu no feriado da Independência, isso é motivo de festa, alívio e alegria, ou seja, uma esplanada dos ministérios completamente vazia, um evento aí sem povo, sem participação popular, é motivo de festa, alívio e alegria para a senhora Miriam Leitão. Então vamos dar uma olhada nas opiniões dela e comentar o que eu acho a respeito disso, dessas falácias, dessa tentativa desastrosa e desqualificada de tentar justificar o injustificável, o fracasso do Lula. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão valeu demais aí embaixo, com valores esporádicos, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então ela escreveu isso aqui hoje, dia 8 de setembro, que é quando eu estou gravando este vídeo aqui, e ela disse o seguinte, né, que o 7 de setembro aí foi normal para alívio de todos. Normal comparado com o quê? Com outros anos do governo Lula? Certamente não, sempre tinha mais gente presente lá no 7 de setembro do que no ano presente, né? É claro que não era tão grande assim quanto na época do Bolsonaro, porque realmente o Lula nunca teve o apoio popular assim que o Bolsonaro teve, né? Pessoas indo pra rua apoiar o Lula. Na verdade, isso aí ninguém teve, né? Ninguém teve como o Bolsonaro teve nos 4 anos de governo dele e teria até agora, inclusive, né? Então ela disse aqui, um dia sem tensões das ameaças institucionais. Fala sério, né? Estamos aí na semana que o STF enterrou de vez a Operação Lava Jato, com o risco aí de tirar um monte de gente da cadeia, com o risco até, alguns falam, do governo ter que devolver dinheiro para empresas que fizeram acordos e tudo mais. Isso é um problema institucional grave, mas segundo ela aqui não, 7 de setembro não ter ninguém, ser flopado, o povo não ir apoiar o presidente, não demonstrar ali o seu apoio ao presidente da República numa data cívica importante, é uma coisa assim que demonstra que não há ameaças institucionais, né? Então segue ela aqui que falando também que isso aí deu a impressão de que é possível superar o fosso entre civis e militares, né? E aí o que representou isso foi o Lula, o José Múcio aqui, que é o ministro da Defesa, e os chefes das 3 armas aí dando as mãos e tudo mais, sinalizando esse momento, como se o Bolsonaro não tivesse um bom relacionamento também com as Forças Armadas no passado. Não faz sentido algum aqui. Na verdade, isso não demonstra absolutamente nada, né? Aliás, senti falta de pessoas negras aqui, né? Tem 1, 2 pessoas negras aqui, parece, né? O resto tudo pessoas tipicamente brancas, uma indígena aqui e tudo mais. Mas senti falta de integração aqui, tá muito elitizada essa foto, né? Mas seguindo aqui com os comentários da Miriam Leitão, outra normalidade, o desfile teve participação da presidente do STF, Rosa Weber, né? Então aqui tá um ponto importante. Para mim, Rosa Weber esteve lá só para organizar e azeitar a sua substituição, organizar aí quem vai ser a pessoa que vai ocupar
a sua vaga, nada além disso aí, né? A Miriam Leitão faz questão aqui de lembrar que o judiciário é parte da estrutura de poder, não foi representado no 7 de setembro nos últimos 2 anos, blá blá blá, enfim, falação aqui novamente para atacar o Bolsonaro. Ela fez questão aqui também de falar do Zé Gotinha, né? Aquela coisa ridícula, o Zé Gotinha desfilando no carro de bombeiros ali e tudo mais, e ela traz aqui, não, gente que salva vidas, né? Olha só, a reabilitação do Zé Gotinha é importante porque ficaram sequelas daquela campanha contra a vacina. O Brasil está com baixa cobertura vacinal para várias doenças, né? O problema do Bolsonaro sempre foi com a vacina da Covid, não com outras vacinas naturalmente, né? Isso nunca teve problema nenhum. E se nós temos uma baixa cobertura vacinal hoje, isso se deve à imposição de vacinas experimentais para as pessoas e também ao fato de que durante a pandemia, diversos serviços de saúde ficaram suspensos, ou assim, ainda que não suspensos, não eram recomendados. Então muita gente deixou de se vacinar durante a pandemia, antes mesmo que a vacina do Covid viesse a ser veiculada, distribuída por aí. Então, na verdade, foi o combate exagerado à pandemia que causou esse cenário em primeiro lugar. A Miriam Leitão trata aqui da questão da retirada do excesso de militarismo que supostamente aconteceu este ano aqui na festa e tudo mais. Ela diz aqui que o Brasil sempre cometeu esse erro que vem desde o começo da República, o que é engraçado, né? Porque, na verdade, a República começou com as Forças Armadas, né, os militares que proclamaram a República. Ela diz aqui que essa data tem que ser aqui uma data que pertence ao país, ou seja, ao povo, mas a verdade a República não foi criada pensando no povo nem nada, isso aí foi um golpe por parte dos militares. Então, que eles estejam interessados em manter as figuras cívicas da República sob a sua tutela, né, queiram mostrar a sua imagem, é mais do que esperado. Ela deveria levar em consideração isso, que a República não é exatamente uma representação da vontade popular aqui neste país, porque o povo meio que não foi consultado na época sobre se queria uma república ou não. E ela diz que os 2 últimos 7 de setembro do governo Bolsonaro foram pavorosos, né? Ou seja, 2021 e 2022. Certamente, aquele mar de gente que estava lá na esplanada dos ministérios, ocupando o espaço todo ali, surpreendeu negativamente o pessoal da esquerda. Eles queriam que flopasse, o Bolsonaro fez um grande sucesso aí, e esse 7 de setembro, que era uma coisa elitizada, né, só acontecia onde o presidente da República estava, isso ela esqueceu de falar, né? Só ali onde estava a claque do presidente da República é que tinha manifestações e tudo mais. O que aconteceu no governo Bolsonaro foi as pessoas espontaneamente montando manifestações, indo participar de manifestações públicas populares no 7 de setembro, em várias partes do país, sem militarismo nenhum aqui nessa história. Ah, tinha gente querendo golpe, tinha sim, mas não tinha militares presentes ali, eventualmente um ou outro participando, mas não de farda, desfilando com armas, nem nada disso, como cidadãos, né? Participando ali como cidadãos. Majoritariamente, as manifestações do 7 de setembro do Bolsonaro foram feitas por cidadãos, por pessoas que não tinham relação nenhuma com o governo, não eram políticos, não eram ministros do STF, não eram forças armadas ali atuando enquanto forças armadas, não eram ali claque contratada para participar, eram famílias, pessoas do bem que iam para lá para manifestar positivamente a esse respeito em várias cidades do país, em vários lugares. Isso acontecia simultaneamente com o desfile principal com a presidência da República presente. E ela diz o seguinte, né? Em 2021 ainda estávamos na pandemia. Caramba, 7 de setembro de 2021 estávamos na pandemia. Todo mundo já estava vivendo normalmente nessa época. Ninguém aguentava mais isso. Mas ela está reclamando da aglomeração. Nossa, que absurdo! Bolsonaro encheu a esplanada dos ministérios. Golpismo isso aí, negacionismo da ciência, né? Então ela deve estar muito feliz que a manifestação e o 7 de setembro do Lula flopou, né? Porque aí pelo menos não vamos ter transmissão de doença nenhuma ali, porque de fato não tinha ninguém, não havia qualquer tipo de aglomeração. E ela diz o seguinte aqui, né? Que o Bolsonaro convocou multidões para a rua. Qual o problema disso aí? Você acha que o Lula não deveria chamar o povo? Eu acho que ele meio que chamou até gente lá, servidor público, para dar volume, né?
Mas enfim, Bolsonaro não deveria ter chamado pessoas para participar, então deveria ter falado para o povo, essa data é de vocês, mas fiquem em casa, então não venham participar, deixa aí que os políticos vão comemorar. Veja como a Miriam Leitão mistura as coisas, né? Povo, civis, a população, tal, mistura isso com as instituições, né? Como se o 7 de setembro fosse uma coisa só das instituições. Ela comete o erro que ela supostamente critica aqui nessa história, né? Então, basicamente, o que ela faz é tentar justificar o fracasso do Lula, apresentando pontos questionáveis aqui dentro da argumentação dela, conforme eu falei, ela se contradiz em seus próprios argumentos, são argumentos também que não têm fundamento na realidade, porque o que tem a ver uma coisa com a outra nessa história aí? Ah, não tem ministro do STF, então é golpismo? Não, os caras nem faziam questão de ir, essa é a grande verdade, os caras não gostavam do Bolsonaro, parece que era uma coisa unilateral quando não era, né? Era uma crítica assim velada dos dois lados, né? Então ela parte para essas coisas que não têm muito sentido aqui, se contradiz em seu próprio discurso e diz, não, agora voltamos à normalidade. A normalidade do governo Lula é isso, né? Um governo que está nem aí para a população, para a vontade do povo, não se preocupa, não se importa em ouvir o povo. O que eles querem apenas é juntar a claque deles ali para fazer aqueles aplausos ensaiados, aquele coro ensaiado e tudo mais, e juntar aqui os atores políticos para eles ficarem aí babando uns aos outros. Gente de verdade realmente não comparece nisso aqui. Mas da Miriam Leitão, meus amigos, a gente espera qualquer tipo de babação de ovo do governo Lula. O que ela mais tem feito aí é passar pano para o Molusco e principalmente se divorciar da realidade, inventando narrativas para tentar justificar o seu vergonhoso apoio UL que ela fez no ano passado, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.